Fala conosco. Perdoa os nossos pecados. Arranca de nós toda iniquidade. Arranca de nós toda dúvida, Pai. Senhor, em nome de Jesus, no teu nome, Pai, expulso de qualquer coração agora a dúvida, a incredulidade, a soberba, Pai. Dá-nos, Jesus, dá-nos o teu alimento puro, dá-nos o teu pão sem fermento nessa tarde, Pai. Nós queremos o teu pão sem fermento, nós queremos o teu pão puro, Pai. Nós queremos. Tu és o pão. Jesus, ensina-nos de ti, Senhor. Nós te amamos, Senhor. O fogo arderá e não se apagará, porque o altar é santo. O fogo arderá e não se apagará, porque o altar é santo. Irmãs, Deus está me dando essa visão de um altar pegando fogo nesse altar. E esse altar está no nosso coração, é a nossa vida. Esse altar é você. Deus está me mostrando vocês nessa tarde como mulheres que realmente estão queimando esse fogo na sua alma. Desejando ardentemente esse fogo, esse amor por Jesus. Eu quero dizer para você que Deus conta com as mulheres na obra dele. Deus não nos despreza. Deus não despreza nada do que você faz. Você e eu, nós mulheres, somos muito importantes na obra de Deus. A gente decidiu de última hora fazer essa live, e a frase que Jesus mandou dizer para nós foi assim: diga para elas que o que elas fazem não é insignificante. Nós vamos falar nesta tarde sobre pequenas coisas que nós podemos fazer. Pequenas sementes que caíram nas nossas vidas. Eu sei que há mulheres, Deus me fala que há mulheres aí que perderam palavras, promessas, que um dia o Senhor ministrou essas promessas no seu coração. E hoje é uma tarde de resgate dessas promessas na sua vida, amém? Eu espero que o fato de nós estarmos assim, né, dessa forma, não vai atrapalhar nada, porque esse fogo está aí. É engraçado que a gente está tendo uma experiência virtual, né? O nosso Deus, de certa forma, também a gente tem um relacionamento virtual com Deus, né? A gente não vê, mas a gente sabe que Ele está aí, amém? Mais importante do que me ver ou estar o meu corpo aí, é a voz do Espírito Santo chegar até você. E Jesus é assim, né? O importante é a gente escutar a voz do que Ele quer falar. E por que eu não estou aí nesse congresso? Mas porque Deus o quis. Eu podia dar aqui várias razões, mas simplesmente Jesus não planejou que eu tivesse aí. Eu confesso que foi um pouco difícil para mim não estar aí, mas na noite que nós começamos a orar, e Deus falou com o Vanderlei: Luciana, você vai primeiro para Portugal, depois eu vou, e ficar aqui com o Eliseu e acabar de me preparar para a prova que eu vou fazer em novembro, de proficiência de espanhol. Eu falei: Senhor,
É isso mesmo. E no outro dia de manhã, quando eu acordei, tinha uma mensagem da Helga no meu celular. E a Helga teve um sonho. Nesse sonho eu dizia para ela: Helga, eu estou partindo. E ela pensava que era lágrimas que caíam no meu rosto, mas era uma chuva que caía assim, uma torrente de água, uma fonte que descia de águas. E Deus, eu falava isso para ela: estou partindo. Eu entendi que era a vontade de Deus que eu viesse na frente e fosse embora da Índia antes que o voo nem ir, né? E o dia que eu cheguei aqui em Portugal, completaram-se exatamente 9 meses que nós havíamos chegado na Índia, de 14 de janeiro a 14 de outubro, exatamente o tempo de uma gestação. Irmãos, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, porque eu sei que muita coisa está acontecendo aí. A Bíblia fala que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Amém? E é muito bom você ser movido profeticamente, né? Quando Deus te dá uma palavra, Deus dá uma revelação e você sabe que você está vivendo a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Eu me sinto assim e então gostaria realmente demais de estar com vocês, mas não estou, porque essa não era a vontade de Deus que eu estivesse aqui. Amém? Eu queria compartilhar sobre vocês. Algumas talvez participaram daquele projeto Samaritanas. A Laís terminou o livro, graças a Deus vai sair o livro, o e-book, o livro impresso. Quando a gente for no Brasil agora, a gente vai ver a questão da gráfica para imprimir, vou acabar de ver os detalhes com ela pessoalmente. Mas Deus já me deu a segunda parte das Samaritanas. E a segunda parte das Samaritanas, a continuação vai se chamar A Cura do Coração. E dentro da primeira palavra essa cura do coração vai ser em cima da parábola do semeador. E eu estava aqui orando sobre o que dizer para todas nós. E o Senhor me disse que era para compartilhar a primeira parte dessa palavra, dessa meditação com vocês. E eu sei que hoje vai ser uma tarde de muita cura, de muita libertação, vai ser uma tarde onde você vai receber uma profecia para a sua vida, amém? Quantos querem receber uma profecia, uma direção de Deus para a sua vida? A profecia, irmãs, não é só dizer, assim diz o Senhor, Luciana Vonei vai para a Índia, ou Betânia e Adeilson, né, ou pegando pé da Betânia hoje, vai para a Índia. A profecia ela também vem através de uma exortação, de um consolo, e através de uma edificação. E eu creio que essa palavra hoje, ela vem junto com o consolo, misturado com tudo isso, com essa edificação da sua fé. A Bíblia fala, irmãs, de vários tipos de coração, não é? A Bíblia fala do coração limpo, em Mateus 5. A Bíblia fala do coração puro, no Salmo 51. A Bíblia fala da parábola do semeador, que cita ali o coração, vários tipos de coração. É o que nós vamos ver. A Bíblia fala do coração manso e humilde, no Salmo 34, 18. A Bíblia fala do coração enganoso e corrupto, em Jeremias 17. A Bíblia fala que o Senhor quer nos dar um novo coração, um coração de carne, e tirar de nós o coração duro de pedra, Ezequiel 36, Ezequiel 11, Hebreus 3. A Bíblia fala de um coração cheio de paz, em Provérbios 14, 30. E a Bíblia fala também que nós devemos amar o nosso Senhor de todo o nosso coração. A obra de Deus, ela precisa ser feita com todo o nosso coração. Às vezes a gente cai em comparações, a gente pensa, nossa, mas fulana, parece que ela consegue fazer mais que eu. Mais, talvez, aos olhos humanos, mas não aos olhos de Deus, né, irmãs? A questão para Deus não é se Deus é confiar 10 talentos à Lúcia e 2 talentos à Luciana. A questão para o Senhor é se eu estou fazendo de todo o meu coração. Por isso que a palavra hoje foi, não pense que você está fazendo é pouco. Não despreze o que você tem feito.
Porque a quem pouquinho é confiado, o Senhor vai colocar mais. Por isso que não desprezar pequenos começos, nós vamos falar sobre isso, é muito importante. O importante, irmã, é você fazer, você pôr todo o seu coração naquilo, toda a sua força, todo o seu entendimento. Amém? Provérbios 27, 19 fala assim como a água reflete o rosto que a gente tem como se fosse um espelho, assim o nosso coração reflete quem nós somos. 1 Samuel 16, 7, todo mundo conhece essa história, quando o profeta Samuel vai ungir o rei Davi como sendo o próximo rei de Israel, fala que Deus não vê a aparência, mas Deus vê o coração. Vamos orar agora e entregar o nosso coração todo para o Senhor. Senhor, nós entregamos a Ti todo o nosso coração. Senhor, nós queremos te amar de todo o nosso coração. Senhor, onde cresce o amor, o medo vai embora. O medo foge. O medo acaba no coração cheio de amor por Ti. Por isso, Pai, eu quero profetizar nessa tarde. E eu quero liberar uma palavra. Que o medo vai sair. Porque o falso amor vai sair do nosso coração. E o verdadeiro amor nos enche nessa tarde com a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Então, gostaria que os senhores mergulhássemos aqui um pouco nessa meditação dessa tarde. E eu escutei as palavras que vocês estão escutando também estou aqui recebendo algumas palavras bem pesadas. Mas eu quero, irmã, de verdade, que essa palavra seja uma palavra de muita graça na sua vida. De nenhuma condenação, nenhum julgamento. Mas que uma graça transborde, você vai se sentir leve depois dessa palavra, para servir Jesus onde Ele quiser. Abre sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 13, se você está aí com a sua Bíblia. Mateus, capítulo 13. Nós vamos meditar um pouquinho em cima da parábola do semeador. Espírito Santo, nós estamos nas Tuas mãos e nós chamamos tanto o Senhor. Ser conosco aqui nessa tarde, em nome de Jesus. Aleluia. Amo vocês, irmãs. Amo vocês com todo o meu coração, com toda a minha alma. E que talvez como mãe na fé de vocês, eu quero dizer para vocês que eu penso em vocês o tempo inteiro. E sabe o que eu mais penso, irmãs? E que cada um de vocês viva a vontade perfeita de Deus na vida de vocês. O que mais eu penso para Deus? Hoje me identifiquei tanto com a palavra do pastor Gustavo, porque ele falou da palavra do semeador. Eu falei, Jesus, eu vou falar quase a mesma coisa. Porque o Espírito Santo é um. O meu sonho, irmãs, é que essa obra seja uma obra limpa, seja uma obra santa, seja uma obra pura, e uma obra cheia de amor por Jesus. Que a nossa obra, o nosso serviço seja assim, para a glória de Deus. Que o Espírito Santo, como ele falava em Atos, conforme o pastor Gustavo leu hoje, que depois dessa tarde, enquanto acontece esse congresso, enquanto você ora, que Deus use profetas dele nesse lugar para dizer o que Jesus tem para cada um de nós, incluindo a minha vida. Então vamos lá, Mateus capítulo 13. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Vindo as aves do céu, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. E logo nasceu, visto que não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz,
secou-se. Outro caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outro, enfim, caiu em boa terra, deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e perguntaram por que eles falam por parábolas. Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é conhecido. Põe a mão no seu coração e diga assim: a mim, que sou filha de Deus, cheia do Espírito Santo, me foi dado conhecer os mistérios de Deus. Amém? Eu fui escolhida, Senhor, obrigada, porque eu e minhas irmãs fomos escolhidas para conhecer os teus mistérios. Pois ao que se tem, se lhe dará, e terá em abundância. Versículo 12. Mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Por isso lhe falo por parábolas. Vendo não veem, ouvindo não ouvem, não entendem. Que os nossos ouvidos sejam abertos nessa tarde para entender. Então vamos lá. Eu quero parar aqui só na primeira parte de onde a semente caiu. E ao semear, versículo 4, uma parte caiu à beira do caminho. E vindo as aves do céu, as comeram. As aves do céu, mais para trás no texto, fala que são demônios. Demônios que vieram especificamente para roubar sementes que foram lançadas na nossa vida. Satanás, ele rouba. Nós precisamos ter muita consciência de que muita coisa que Deus lançou sobre a nossa vida, e é isso que eu quero que o Espírito Santo traga a minha memória e traga a sua memória hoje. Qual foi a semente que já foi jogada na sua vida? Qual foi a palavra, a promessa que você já recebeu? Qual foi a esperança que você já recebeu? E que talvez foi roubada. Em João 3, de 9 a 14, é engraçado que o Senhor usa esse termo, que Satanás vem para roubar a divina semente. O pecado rouba a divina semente que foi jogada em nós. Irmãos, por muito tempo eu olhava esse texto do semeador, e eu pensava isso somente com relação à salvação de pessoas. Tem gente que não se converte, não fica na igreja, não firma com Jesus, com base na parábola do semeador. Mas essa semana, Deus me deu essa palavra aqui, segunda-feira. Deus me falou assim, isso aqui também são para coisas que o Senhor quer que a gente faça. Para promessas, profecias que nós temos em Deus e nós deixamos ser roubado, porque naquele momento o nosso coração, irmãs, não acolheu. Se você quiser, e depois eu posso, essa palavra está digitada, eu posso pôr no grupo para vocês distribuir, sem problema nenhum. Mas preste atenção nessa palavra, acolher. Pensa você com um bebezinho no colo, você acolhe aquele bebê. Pensa um frio, você põe uma touquinha na cabeça daquela criança. A criança, quando ela nasce, é importantíssimo que ela seja rapidamente aquecida no berço aquecido, põe a touquinha na cabeça, ela fica ali com temperatura de 37 graus, para que ela seja acolhida, aquecida, para ela não morrer. Quando o nosso coração não acolhe alguma promessa, alguma coisa que Deus nos fala, irmão, isso pode ser roubado. Presta atenção nessa palavra, acolher. Por que que essa semente caiu e não sobreviveu? Porque ela caiu na beira. Ela não caiu lá no buraquinho certo, onde ela tinha que ser plantada. Você já plantou? Minha mãe ama plantas, né? Eu tenho dificuldade de cuidar de planta, mas a maneira como você planta uma orquídea, como você planta uma samambaia, como você planta uma aveia, tem árvores que se você transplantar uma árvore, uma palmeira, por exemplo, é difícil, é uma ciência você
transportar uma palmeira, senão ela vai morrer, dependendo da distância e da largura que você for plantar, colocar essa palmeira. A maneira como uma semente é plantada é um negócio muito sério. Mas o Espírito Santo mandou dar uma palavra para nós essa tarde. Hoje, nós vamos pegar sementes que nós deixamos cair na beira do caminho, que nós perdemos, e nós vamos resgatar essas sementes em nome de Jesus. E você vai entender o que significa desprezar uma semente. Algumas palavras que Deus enviou nas nossas vidas, a semente que cai à beira do caminho, imagina que você na estrada, você está lá no caminho, você está na estrada e na sua frente tem um caminhão cheio de grãos, de milho ou de soja. Você já observou o tanto de semente, de às vezes soja ou milho? Soja é mais comum a gente ver no Brasil, né? Aquelas sementinhas que vão caindo na beira do caminho. Irmãos, eu já vi em estudos, aquelas sementes que são desperdiçadas na beira da estrada, são toneladas e toneladas de grão, que inclusive os governos estão pensando como que podem aproveitar, porque daria o prejuízo do grão que cai ali enorme. Há um desperdício enorme de semente que é jogada à beira do caminho. Guarda essa palavra, desperdício. Muitas vezes nós desprezamos, nós desperdiçamos projetos, uma ideia que Deus nos dá, uma iniciativa que a gente poderia ter. Desperdiçamos ou desprezamos uma oração que a gente poderia fazer, uma visita na casa de uma amiga, uma visita no hospital. Às vezes ignoramos uma palavra que recebemos de uma pessoa que às vezes para nós, a pensar, mas Deus não vai usar isso aqui que essa pessoa está falando, não tem nada a ver, Deus não vai usar essa pessoa para falar comigo. Você já fez isso alguma vez? Alguma vez você desprezou, às vezes, a forma como Deus está querendo falar com você e talvez você não conseguiu entender o que Deus estava falando com você através daquela pessoa? Nós não criamos ali um espaço dentro de nós, uma sensibilidade no ouvir para receber. A gente escolhe de quem receber o que Deus quer falar. Não é verdade? Se vier de fulana, eu quero. Mas de Beltrana, eu não aceito. E nós deixamos essas sementes à beira do caminho. Tem coisas, às vezes, irmãs, que Deus já nos mandou fazer, mas a gente não gostou muito da ideia. Já aconteceu isso com você? Talvez Deus mandou nós, como mulheres, hospedar alguém na nossa casa. Não hospedar, Deus me livre. Não quero hospedar. Às vezes, Deus mandou você juntar um grupo de irmãs, de pessoas, e ir no hospital fazer visitas de uma maneira regular. Não, Deus me livre do hospital, não gosto de sangue, não gosto de gente doente, só tenho sábado à tarde, estou cansada, o sol está muito quente. Ou ir num presídio. Às vezes, como foi falado hoje cedo, você já poderia ter um grupo familiar na sua casa, na sua vizinha, na casa da sua mãe, na casa de alguém que você conhece, na escola dos seus filhos. Mas isso é uma coisa que não te agrada. Irmãs, essas coisas que às vezes era para a gente fazer e a gente não fez, a gente desprezou e a gente não acolheu. E a gente desobedeceu o comando. São sementes que caíram à beira do caminho. Judas, quando ele escolhe não ir para Nínive, ele vai para Tarsis. Foi por quê? Porque Judas não obedeceu. Ele escolheu, irmãs. Essa tarde, eu quero começar na minha vida, eu quero escolher obedecer. Eu quero escolher acolher
a divina semente que Deus quer produzir na minha vida. Por exemplo, em 2 Reis 22:14, eu vou abrir aqui esse texto. Esse texto é muito importante, porque é uma coisa que precisa ser renovada na nossa vida. Eu quero dar um testemunho muito lindo em cima disso aqui. 2 Reis 22:14 conta a história de uma mulher, e de consultar o Senhor por mim. Olha que o rei está pedindo para consultar alguém. 2 Reis 22, eu vou ler rapidinho, 13 e 14. E de consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Então, o sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibor, Safã e Asaías foram ter com a profetisa Hulda. Você já tinha ouvido falar nessa mulher? Um nome bem desconhecido, né? Hulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tikva, filho de Arás, e lhe falaram. Ela habitava na cidade de Jerusalém. Ela lhe disse assim, assim diz o Senhor, Deus de Israel, e ela entrega uma profecia. Uma coisa que muitas vezes nós desprezamos, profecias, e a Bíblia diz, não desprezeis profecias. Uma profecia sobre a sua vida pode ser uma pequena semente. Eu passei 40 dias no Brasil, em dias de guerra com meu pai, entre a vida e a morte. Irmãos, foram 40 dias que todo dia Deus me deu uma profecia, Deus me deu uma palavra, Deus usou um filho dele na minha vida. Foi uma bênção. Porque Deus sabe que eu aprendi a valorizar uma palavra que o irmão me dá. Tem irmãos que às vezes mandam umas músicas no YouTube para me ouvir, eles não sabem. Mas eu criei um WhatsApp para mim, um grupo, eu comigo, né? Só com as profecias, as palavras e as mensagens que as pessoas me mandam. É um versículo, é uma música, é um vídeo, é um testemunho, às vezes é uma profecia, eu guardo tudo. Porque as palavras que vêm de Deus para a minha vida, elas são preciosas. A Bíblia manda a gente julgar as profecias. Ok, nós vamos julgar, é de Deus, não é de Deus, ter maturidade para julgar e também para profetizar. Mas não despreze. Escreva. E se nunca você recebeu uma profecia, peça. Peça em silêncio. Peça, sabe aquela oração que você faz só em pensamento? Fala, Senhor, eu quero uma profecia do Senhor para a minha vida. Eu quero uma palavra do Senhor para a minha vida. Eu quero saber o que o Senhor tem para a minha vida. Amém? Não desprezeis a hospitalidade. Hebreus 3, de 1 a 13. As mulheres podem fazer coisas tremendas. E essas coisas fazem diferença na obra de Deus. Teve uma mulher da Bíblia que teve o seu filho ressuscitado. Porque ela resolveu fazer um quarto na casa dela, só para hospedar o profeta Eliseu. Lídia hospedava o apóstolo Paulo com os irmãos que viajavam com ele. Lídia foi citada na Bíblia, irmãs, por causa da hospitalidade dela. Jesus manda os discípulos irem de 2 a 2 na cidade ficarem hospedados nas casas de pessoas. Olha que coisa tremenda, a hospitalidade. E eu quero liberar uma palavra para a sua vida. Talvez você não saiba usar o microfone. Talvez ele não vai chamar você para pregar numa praça. Mas Deus vai chamar você para preparar uma cama bem limpinha, bem confortável. Não uma cama chique, luxuosa, mas sabe aquele lençol assim que lavou, que está tão cheiroso, aquele quarto está tão bem acolhido assim, ó. Uma caminha com travesseiro, uma cobertinha, vai deitar ali um homem, uma mulher de Deus, que vai levar anjos para dentro da sua casa. Não despreze a função de mulher de receber pessoas, de oferecer água, de oferecer comida, de oferecer o que você tem. Deus usou até uma viúva pobre, passando fome, passando necessidade, para hospedar o profeta Elias. E ela também teve o seu filho ressuscitado. Por causa do quê?
da hospitalidade. Amém? Não despreze os 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixinhos, o pastor Gustavo falou de cedo. São sementes que às vezes a gente vê como uma coisa muito simples e desprezamos o pouco que a gente tem. Acabei de falar da viúva pobre. Irmã, não despreze o pouco que você tem para dar, em nome de Jesus. Não despreze. Às vezes você não vai conseguir, no começo, dar uma água na salinha para as crianças, mas você pode fazer a pipoca para as crianças. Você pode colocar água para dar água para as crianças. Você pode ajudar as crianças no banheiro, na salinha. Amém? Deus precisa de pessoas que façam também coisas que aparentemente são poucas e são pequenas, irmãs. Já pensou se hoje você tiver os seus 5 dedos, mas aperte o seu dedo aí e perde a unha do dedo mindinho, para você ver a lástima que vai ficar a sua mão se você bater numa porta aí hoje e você ficar sem a unha do seu dedo mindinho. Que terrível vai ser. Uma unha parece que não faz falta, mas ela está ali, porque nós precisamos da unha. A palavra que Deus deu para nós essa tarde foi que nós não precisamos fazer coisa grande demais. Às vezes, falar de missões, irmãs, falar de obra, de nações, aí o que eu vou fazer lá em Icó, o que eu vou fazer lá em Cabrobó, o que eu vou fazer lá em Juazeiro da Bahia, né? Juazeiro do Norte, vai fazer pouquinho. Mas o pouquinho que você vai fazer, para Deus é suficiente. Não desprezeis os pequenos começos, Zacarias 4:10. Não despreze a semente que está caindo na beira do caminho. Pega essa semente nessa tarde e planta ela dentro do seu coração. E ela vai se multiplicar. Os pequenos começos. Talvez, irmã, você vai chegar na sua cidade segunda, terça-feira, e você vai começar um grupo familiar, você e mais 2 crianças. Você e mais uma adolescente. Você e mais uma irmã da igreja. Pastor Luciana, chamei meus vizinhos, tudo, não foi ninguém, irmã. Você e essa outra irmã aí, reúne toda semana e ora para o Senhor. Um dia vai ter 20, um dia vai ter 30, um dia vai ter 40, um dia esse grupo familiar aqui vai alcançar essa rua inteira. Isso vai acontecer, irmãs. O problema é que o nosso desprezo, às vezes, pelas pequenas coisas, faz a gente desistir delas. Imagina uma estrada cheia de sementes caídas na estrada. Imagina, vamos um pouco da nossa imaginação. E se nós sairmos agora desse salão da igreja e nós formos pegar, por exemplo, uma estrada que tem muitas sementes, o estado do Mato Grosso, né, que é o estado do país que mais planta soja, que eu saiba, ou ali no norte da Bahia. Imagina se a gente fosse para lá, a pé, cada uma de nós com uma sacolinha, quantos quilos será de semente que nós conseguiríamos pegar e a gente plantar essa semente? Não desprezes pessoas que farão parte da sua história. Eu quero ler aqui 1 Coríntios 16:11. Não despreze pessoas, irmãs, isso aqui é muito sério. Diga assim, diga para a sua irmã que está do seu lado, na sua vida. Para tratar o seu caráter, Deus vai usar pessoas difíceis, às vezes. Para te humilhar, te perseguir, te machucar. E também pessoas para te edificar. 1 Coríntios 16:11, ele está falando assim sobre Timóteo. Olha que coisa muito interessante isso aqui. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém pode despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que eu espero com os irmãos. Paulo está advertindo a igreja de Coríntios
a não desprezar Timóteo, que era um rapaz novinho. Mas olha depois quem virou Timóteo. Irmãs, às vezes uma nova convertida hoje. Por isso que o discipulado, a gente não pode desprezar os pequenos começos do discipulado. Não deixe o diabo roubar essa semente do discipulado. De uma mulher nova convertida, às vezes novinha na fé. Que você olha assim para ela e pensa assim, não, Senhor, essa aqui é tão nova, será que vai virar alguma coisa? Vai, irmãs. Não podemos desprezar ninguém. E é muito interessante essa questão de Timóteo, porque ela tem dois lados. Porque lá em 1 Timóteo 4, de 12 a 14, eu não vou ler por causa do horário, Paulo fala assim, em Coríntios ele fala, gente, não despreza Timóteo porque ele é novinho, é um adolescente, é um jovem. Mas em Timóteo ele fala, Timóteo, não despreza você a unção que foi colocada na sua cabeça. Irmãs, eu quero dizer uma palavra para o seu coração agora. Em nome de Jesus. Eu quero liberar fé e espírito de ousadia, de poder, de amor sobre a sua vida e moderação. Em nome de Jesus. Não despreze o Espírito Santo que mora dentro de você. Não despreze a unção do Espírito Santo que está dentro de você. Por quê? Porque essa unção, ela é suficiente para te ensinar, te capacitar para todas as coisas. Há uns meses atrás, uma irmã, acho que foi junho, não vou lembrar a época, ou agosto, uma irmã de Trindade, uma profetisa de Deus. Eu sempre converso com essa irmã, ela é uma dessas que tem sido assim, uma intercessora muito fiel. Ela me mandou um sonho que ela teve. Um sonho muito profético, realmente. Um sonho, eu estava numa lavoura, aí na chácara, e de repente começaram a chover o trigo, já estava assim, a plantação já estava na época de colher. E começaram a chover em cima da lavoura letras hebraicas. Letras do alfabeto hebraico. Eu falei, pastor, eu não sei nada de hebraico. Eu não conheço nenhuma letra hebraica, mas eu posso até mandar para a senhora a figura das letras, porque eu sei. E logo eu percebi que aquilo era de Deus. Peguei aquelas letras, fui para o alfabeto hebraico, porque as letras no hebraico, uma letra, ela tem um significado de uma frase, ela não é somente uma letra, como para nós, A, B, C, D. Enfim, liguei para a pastora Silvana Israel, passei o sonho para ela, passei as letras para ela. A pastora Silvana está lá com o genro, no meio da guerra. Vários irmãos da igreja estão na guerra, alguns soldados eram da igreja, até morreram já. Está lá 1 ano na guerra. A Silvana começou a chorar. Era um sábado, era Shabat. E eu, a Silvana, naquele dia, o Espírito Santo me tomou. E tomou a Silvana. E nós ficamos aquele sábado inteiro. Ela em Israel, eu na Índia, aos pés do Espírito Santo. Irmãs, aquela irmã, ela foi consolada por aquela profecia. Ela passou profecia para toda a igreja dela. Entende como é importante? Não despreze o que Deus dá para você. E se essa irmã que é profetiza em Trindade não tivesse me enviado aquele sonho, se ela tivesse desprezar a semente, divina semente que está dentro de você, é pecado. Eu vou repetir, não ser ousado, não ser corajosa, irmã, é pecado. Também temos que ter a moderação, mas a moderação ela vem junto com o poder e com o amor. Não orarmos, às vezes, com uma pessoa que está doente é pecado, porque essa unção está sobre nós e pode ser, sim, que essa pessoa seja curada pela sua oração, pela oração de uma mulher. Se Naamã, que era o comandante do exército da Síria, foi curado por causa da intervenção de uma criança escrava, que nem tinha o Espírito Santo. Imagina o que Deus pode fazer, então não despreze a unção que está sobre a sua vida. Não despreze, irmã, a palavra que o Espírito Santo está colocando na sua boca.
Não deixe essa semente cair na beira da estrada, o diabo roubar. Nada no reino de Deus é insignificante. Amém? Uma coisinha que você faz não é insignificante. Um pano de prato que você pode fazer, vender na sua igreja, para criar um bazar, para dar oferta para os aflitos, para os pobres. Uma esmola, irmãos, uma esmola que você dá não é insignificante, não. Cornélio, o apóstolo Pedro, foi parar com mais 3 irmãos da casa de Cornélio, porque ele dava esmola e orava. Dar esmolas, amar os pobres, cuidar dos pobres é muito valioso diante de Deus. O que é que você pode fazer pelos pobres da sua cidade? Lá na Índia, há muitos e muitos os Dalits pedindo esmola, a gente dava alguma coisa para aquelas crianças, e eu punha a mão na cabeça, e não se pode pôr a mão na cabeça de um Dalit, eu punho e falava, Senhor, pessoa que pegar a nossa esmola vai ser crente, em nome de Jesus. Liberei a palavra. Eu espero um dia encontrar com aqueles irmãos para quem a gente esmolou na Índia, lá no céu. Eu liberei a palavra. O que vai dar? Eu sei o que vai dar certo. Porque Deus, ele honra isso, irmãs. Nada no reino de Deus, nenhuma atitude feita em amor, por pequena que ela pareça, é insignificante. Por isso, uma mulher pode fazer muito, através daquilo que você e eu sabemos fazer. Eu quero dar um testemunho aqui, talvez algumas não saibam. Quando nós chegamos na nossa cidade, em Lucknow, no estado de Uttar Pradesh, na Índia, eu estudei espanhol lá com uma mexicana. Eu falei, Senhor, que loucura! Eu vou estudar espanhol num país que não fala espanhol, com uma mulher que não é indiana, não é brasileira. Mas Deus, irmãs, Ele escreve uma história para nós. E a minha professora, eu quero aqui honrar aquela mulher de Deus, o nome dela é Rosil, uma mexicana que ela completou ali 60 anos de idade. Esse ano ela fez 60 anos, que mora sozinha na Índia há 10 anos. E eu percebi que eu nem sei para que eu percebi o espanhol um dia na minha vida, mas eu sei que Deus permitiu esses 9 meses para mim aprender com a Rosil, para mim aprender que Deus usa as coisas simples. Ali eu não podia ser médica, porque lá não se aceita médicos brasileiros. Ali eu não podia ministrar com louvor, porque nem o violão no começo eu não tinha, depois eu ganhei o violão, não tinha teclado, não podia cantar alto, não podia cantar na rua, não podia cantar numa igreja. Eu falei, Senhor, o que é que eu vim fazer aqui nesse país? Eu fui aprender com a Rosil as pequenas coisas. E, para a glória de Jesus, irmãos, eu falo isso. O Senhor permitiu que abriu um caminho que já estava aberto por ela. Eu não me senti digna de já pegar um caminho, uma porta aberta. Eu e ela íamos algumas vezes dentro de uma associação, de uma mesquita, fazer artesanato com adolescentes. E ali, em meio àquele artesanato, nós não poderíamos usar a palavra Jesus. Mas o muçulmano também usa a palavra God, né? Allah. Allah é Deus. E nós falávamos, Deus te ama, e eu te amo. Eu te amo. Mas às vezes eu abraçava aquelas meninas, eu abraçava com tanto amor, meu olho enchia de água, eu falava, Deus te ama, eu te amo. E para alguma daquelas mulheres, a gente às vezes conseguia falar alguma coisa, fazendo artesanato. Mas quem me conhece sabe que até para pregar um botão, eu já tentei aprender a fazer crochê, não dei conta. Meus pontos de crochê tudo desigual. Eu tive um problema seríssimo na minha mão, que nem tocar teclado hoje eu não consigo, como eu já toquei, porque eu tenho dificuldade, mesmo tenho habilidade, mas não é a mesma habilidade que eu tinha na minha mão. Para mim pintar eu tenho dificuldade. Para mim fazer uma colar eu tenho dificuldade. Mas ali, naquilo que eu mais tinha dificuldade, irmãos, Deus usou a minha vida. E tinha uma menininha lá que ela não conseguia fazer nada do que era passado.
As outras faziam tudo em 15 minutos, meia hora. Eu e essa menina gastávamos 1 hora ou mais para fazer, às vezes, uma gargantilha. E eu falava, Rocio, fica com as outras que eu fico com ela. E como, imagina que eu sabia um pouquinho mais que ela. Então, eu ajudava essa que tinha mais dificuldade. Sabe, mas as coisas, como diz em espanhol, as coisas sencillas, as coisas humildes, as coisas simples. Você pode começar um grupo de artesanato, por exemplo, com velhinhas na sua cidade. Você pode começar um grupo desse com adolescentes, com mulheres usuárias de droga. Você pode fazer um grupo de artesanato. Você pode fazer um grupo de música. Você pode fazer um grupo de crochê, um grupo de conversação, um grupo de cozinha, onde vocês vão talvez trocar receita com outras mulheres, como se fosse uma terapia para mulheres viúvas. Milhares e milhares de mulheres ficaram viúvas do Covid. Onde estão essas viúvas? Mais de 60 mil crianças no Brasil ficaram órfãs de pai e mãe. Onde estão essas crianças órfãs? Estão aí na sua cidade. Vamos continuar. Aquilo que o diabo rouba, se você quiser anotar, anote isso. Aquilo que o diabo rouba, ele rouba porque está desprotegido. Aquilo que o diabo rouba, ele rouba porque está desprotegido. E o que é que o diabo rouba, irmãs? O diabo rouba a verdade que um dia Deus liberou para a sua vida. E ele quer substituir verdades por mentiras. Porque ele é o pai da mentira. E a maior mentira que o diabo gera na igreja é a mentira de que você não sabe fazer nada. É a mentira de que você não pode aprender uma língua diferente de um outro país. É a mentira de que você não tem habilidade. O diabo quer nos cercar de uma mentira, de uma preguiça, de um egoísmo, esfriar o nosso coração e nos tornar, agora vem a principal palavra, indiferentes às sementes que estão caindo na beira do caminho. Deixa eu falar uma frase, se você quiser escrever, escreva essa frase. As sementes que caem à beira do caminho não são sobras. Elas são sementes. Amém? As sementes que caem à beira do caminho não é aquilo que sobrou da plantação. Não era para elas estarem caindo, porque elas não são sobras. É porque elas não foram transportadas de uma maneira correta. Elas não foram plantadas de uma maneira correta. Nós precisamos plantar elas de novo de uma maneira correta. Tem muita coisa paralisada na obra de Deus, irmãos. Porque a igreja não plantou de uma maneira correta. Tem muita obra começada na igreja que hoje está abandonada. Porque ela não continuou a ser regada. Tem muitos projetos que começaram lindos, maravilhosos, e hoje estão mortos. Tem muito tempo de igreja que já foi lotado, cheio de gente, hoje estão vazios. Eu já fui em igrejas de ter estrutura, se olhar assim, meu Deus, quisermos ter uma estrutura dessa. Salas maravilhosas, cozinhas maravilhosas, panelas, assim, igreja com cozinha industrial, igrejas com escola, igreja com salão, igreja com seminário. E você chega lá, está um deserto. Tem ninguém. Não tem gente. Por quê? Porque foi desprezado. Porque aquela obra foi abandonada. Talvez você não vai ter que inventar uma outra coisa. Deus também mandou dizer isso aqui nessa tarde.
Talvez Deus vai colocar na mão de algumas de nós aqui coisas que um dia existiram, foram abandonadas, projetos que hoje estão cheios de teia de aranha, e nós só vamos pegar lá, tirar a poeira, limpar e pôr para funcionar de novo. Amém? Ah, não despreze as coisas simples que você tem que fazer, as coisas humildes. Pequenas atitudes geram grandes resultados no reino de Deus. Interessante que, às vezes, uma coisa humilde que a gente pensa que não tem muito valor. Interessante porque Jesus nasceu numa estrebaria. Ter um filho, por exemplo, eu quero falar um pouco para as mães e para aquelas que não têm filho ainda, mas um dia vão ter, né? Em nome de Jesus. Os nossos filhos, você concorda que são uma semente? E que nós não podemos deixar na beira do caminho? Um parto. Um filho que a gente põe no mundo, irmãs. É um negócio muito importante. Casadas, não deixe o seu casamento na beira do caminho. Não deixe o seu marido cair na beira do caminho. Vigia. Vigia o seu lar. Vigia a sua saúde. Vigia o seu amor. Vigia o diálogo de vocês. Não deixe as boas palavras que já foram lançadas sobre a sua casa caírem na beira do caminho. Tem mais 7 minutinhos para a gente terminar. Está dando para entender a ideia, irmãs? De coisas perdidas que precisam ser resgatadas nessa tarde. Em nome de Jesus. A falta de entendimento, de compreensão espiritual do que o Senhor está enviando para o nosso coração depende de como a gente recebe a palavra. Porque aqui na frente, no texto, quando Jesus vai acabar de explicar a parábola da semeadura, ele fala que o diabo consegue roubar por causa de alguns que não entenderam. Ele fala aqui no versículo 19 de Mateus 13, ele fala assim: a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Uma vez eu tinha uma amiga que ela falava assim, ela recebeu uma palavra, ela falou assim, Luciana, eu não entendo, a minha mente é confusa, eu não consigo entender o que Deus está falando comigo. Pode ser que você está ouvindo esse tanto de palavras, mais um congresso na sua vida, mais um culto na sua vida. Mas sabe assim, você, nossa, não estou entendendo nada que esse pastor está falando. Às vezes você recebe até uma profecia, você nem entende o que o profeta está querendo te dizer. Eu peço que Deus agora, em nome de Jesus, que o Senhor põe um anjo nos nossos ouvidos espirituais. Que todas as escamas dos nossos olhos espirituais, que essas escamas caiam por terra em nome de Jesus. Que o Senhor nos faça ver. Que o Senhor nos faça ver as portas que Ele vai abrir. Ele está abrindo nestes dias, diante de nós. Você precisa pedir compreensão espiritual. Porque isso é muito importante, eu compreender o valor daquilo que me foi roubado, e eu não estou entendendo que foi roubado. Mas ele nem se deu conta que perdeu alguma coisa, né? Tem coisa que a gente só percebe que a gente perdeu ou que foi roubado no dia que a gente vai usar. Não é? Todo mundo, não sei, mas todo mundo geralmente é assim, né? Tem a sandália que você só usa num casamento, numa formatura, não tem? Tem um anel bonito, um colar, um brinco, que você não usa assim todo dia. Você usa numa ocasião especial, né, irmão? Um dia especial. Depois você vai procurar, gente, cadê aquele anel? Cadê aquela sandália? Cadê aquele brinco? Cadê aquela bolsa? Cadê? Cadê?
Cadê o que Jesus falou com você um dia? E a boa palavra é que o semeador, mesmo que essas coisas caiam à beira do caminho, mesmo assim o semeador semeia sobre você. Não é interessante isso? Mas eu fiquei fascinada quando o Espírito Santo falou isso comigo aqui essa semana. Eu disse, Luciana, a minha misericórdia é tão grande com o ser humano. O meu amor é tão grande pelo ser humano. O meu amor é tão grande pela igreja. Que mesmo assim eu vou jogar a minha semente, caia onde ela cair. Amém? Não é sobre nós, é sobre o objetivo que ele tem conosco, mas no futuro. Mesmo diante das nossas falhas, o Senhor continua jogando essa semente sobre nós, aleluia. E o Senhor quer jogar mais sementes sobre a sua vida, em nome de Jesus, hoje, nessa tarde. Quando eu acabei de ler esse texto essa semana, o Senhor falou comigo assim, Luciana, diga para elas que elas podem pegar lá o que foi roubado e plantar de novo. Ainda pode dar certo. Ainda pode brotar o que foi perdido. Amém? Deus é um Deus que nos dá oportunidades. Glória a Deus por isso. Ele nunca vai deixar de semear na nossa vida. O Senhor tem esperança em nós, irmãs. Eu quero terminar aqui com essa palavra. Que o seu Espírito Santo livre você nessa tarde de toda culpa, de toda condenação. Eu creio no meu coração que se você está aí, eu estou aqui, é porque nós queremos obedecer com sinceridade. E que o Senhor tenha misericórdia dos nossos erros em nome de Jesus. Não julgue você, nem julgue os outros com pensamento humano, com uma medida humanizada. Porque Jesus é o centro da nossa medida. Jesus é o centro da nossa misericórdia. E Jesus é o centro do nosso perdão. Mas que Deus traga sobre nós hoje, que Deus traga aí nesse congresso, exatamente o que Ele tem para você fazer. Lá na sua cidade, lá na sua casa, lá com as habilidades que você tem, e da sua cidade para Jerusalém, para a Judéia, para Samaria e para os confins da terra. Eu vivi essa simplicidade, né? A simplicidade da gente fazer pequenas coisas, às vezes no artesanato, né? Com mulheres muito, muito, muito pobres, que não tinham nada, mas que talvez um dia, através daquele artesanato, elas vão poder fazer uma bolsa para vender e ganhar um dinheirinho para elas. E elas vão se lembrar do bom perfume de Jesus que soprou sobre a vida delas. O que vai ficar, irmã, vai ser o bom perfume das nossas ações. Vamos orar? Vamos ficar de pé para dar uma mexidinha, para dar uma acordada, que eu sei que passou o almoço, e à tarde não é brincadeira, né? E agora vocês vão descansar um pouco, tomar um banho, comer alguma coisa. Vamos orar. Vamos orar. Vamos dar as mãos. Vamos entrar em uma corrente de fé, uma corrente de oração, aí onde você está agora, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sopra sobre o nosso coração agora a tua fé, Senhor. Sopra sobre o nosso coração a tua esperança. Senhor, em nome de Jesus, nós resgatamos agora, mas ora pela sua vida. Ora por você agora, levanta sua voz em oração. Pense agora que o Espírito Santo fale com você, talvez uma promessa que você perdeu. Talvez você falhou algum dia. Talvez você não tinha a maturidade que você tem hoje. Talvez você não tinha o coração disposto a obedecer, que eu creio que você está tendo hoje esse coração para obedecer. Senhor, traz a nossa memória, Pai.
aquilo que talvez um dia nós perdemos, aquilo que talvez um dia foi roubado de nós, traz agora sobre nós. Traz sobre nós agora o que nos dá esperança, Jesus. Traz à nossa memória agora o que nos traz esperança. Senhor, a árvore que foi cortada, o sonho que foi jogado por terra. Talvez, minha irmã, você recebeu palavra de desânimo, você chegou tão contente como José do Egito, contando o sonho que você tinha. E veio alguém e cortou esse sonho lá no pé, tirou esse sonho do seu coração. Como os irmãos de José fizeram com ele. Senhor, em nome de Jesus, Pai, ordena, Senhor, o inimigo que devolva sementes que foram roubadas por falta de uma compreensão espiritual, por falta de, às vezes, valorizarmos aquilo que o Senhor tem para nós. Nos perdoa, Senhor, porque não valorizamos, não demos valor a nós mesmos, e não demos valor à palavra que o Senhor enviou, como fizeram, como tentaram fazer com Timóteo, e como talvez Timóteo estava fazendo com ele mesmo. Senhor, perdoa o nosso desprezo, perdoa a nossa falta de acolhimento, perdoa a nossa falta de sensibilidade e compreensão no espírito. Cura nossa alma nessa tarde, Pai. Porque a nossa alma muitas vezes nos impediu de enxergarmos isso, de entendermos, Jesus, palavras, profecias, recados, formas tão variadas como o Senhor estava colocando coisas no nosso espírito, e nós perdemos isso. Senhor, queremos ir na estrada nessa tarde, resgatar aquilo que caiu à beira do caminho. Em nome de Jesus, nós queremos trazer à memória aquilo que nos traz esperança e obediência. Pai, eu quero... Minha irmã, peça perdão agora a Deus por todas as desculpas. Vamos ter um momento de arrependimento. Que nós possamos tirar da nossa boca toda desculpa, sabe? Toda desculpa, toda justificativa para não obedecermos. Eu quero te dar uma palavra agora nessa tarde. Arrependa-se. Arrependa-se das suas justificativas. Ah, Senhor, eu não posso ir por causa da minha mãe. Senhor, eu não posso fazer por causa do meu pai. Senhor, eu não posso fazer porque eu sou solteira. Senhor, eu não posso fazer por causa do meu trabalho. Senhor, eu não posso fazer porque eu sou concursada. E eu não posso perder a minha aposentadoria. Qual é a sua desculpa? Senhor, eu não posso fazer por causa da minha idade. A minha professora na Índia tem 60 anos, é solteira, nunca se casou, está lá. Pastora Zenilda está lá. Não há desculpas. Peça perdão. Vamos pedir perdão, o Senhor nos perdoa as desculpas. Daquilo que nós achamos que era difícil demais para nós. Tudo aquilo que nós achamos que era difícil demais para nós, Senhor, nos perdoa. Nos perdoa, nos perdoa, nos perdoa, nos perdoa, nos perdoa. A sua saúde não é desculpa para você não fazer, querido. Em nome de Jesus. Senhor, cura agora, cura-nos de toda desobediência. Liberta-nos da maldade, liberta-nos da falta de amor. Liberte desses demônios agora, Deus, em nome de Jesus. Todo o poder de Satanás, todos os demônios que roubaram o nosso coração, roubaram o nosso amor, roubaram nossas mãos de agir, que prenderam nossos pés de ir. Senhor, todos os demônios que vieram para trazer mais medo, para trazer terror em nós, para trazer medo da morte, para trazer medo de passar necessidade, para trazer medo, para dizer, não, você não vai conseguir, você é incapaz. Todos esses demônios saiam agora, em nome de Jesus. Que esses demônios soltem agora as famílias, soltem o nosso casamento, soltem o nosso marido, soltem os nossos filhos.
As sementes se foram caindo na beira do caminho, nas nossas casas, nos nossos lares. Que esses demônios saiam agora, em nome de Jesus. Demônio, o espírito da covardia, o espírito do medo, saia de nós, em nome de Jesus. O espírito de desperdício. Em nome de Jesus, Pai, nós não vamos mais desperdiçar promessas. Não vamos desprezar profecias. Pai, eu sei que há mulheres profetizas do Senhor, como a profetisa Urda, Senhor, esse salão e agora. Pai, põe tua palavra na boca dessas profetizas. Como foi Débora, como foi Uda, como foi Jesus, a esposa de Isaías, que também era uma profetisa, como foi Miriam, que foi uma profetisa, como foi a filha daquele apóstolo Senhor, no livro de Atos, todas as moças, eram 4 profetisas. Onde estão as mulheres profetisas? Como foi Ana, que ficou viúva e profetizou, intercedeu quantos anos até Jesus nascer? E viu o Messias. Onde estão essas profetisas? Tico santarabá, sorendarabá, charandalabá, soquemesh. Deus vai pôr palavra na sua boca, minha irmã, pede perdão pela sua covardia quando você não falou. Quando você teve a visão e você não disse. Quando você tem o sonho e você não compartilhou, você foi covarde. Você abafou o Espírito Santo. Você jogou, você desprezou o dom que estava em você. Peça perdão agora a Deus. Peça perdão quando você desprezou o dom de curar, o dom de expulsar demônio. Quando Jesus diz para você expulsar esse demônio, quando Jesus diz para você orar com o inferno e você não orou, você desprezou o dom. Quando Jesus mandou você evangelizar e você não foi. Quando Jesus, você começou a abrir um grupo, você não quis, você teve preguiça, você não quer ter trabalho com a obra de Deus. Você não quer se desgastar com a obra de Deus, você não quer passar por necessidade, você não quer passar nenhuma privação por causa da obra de Deus. Troqueba, sutenabá, checanalobote, catotemachoi. Senhor, arranque de nós a maldade nessa tarde, Senhor. Porque isso foi pecado nosso diante de Ti. Senhor, como intercessor pelas minhas irmãs, perdoa esse pecado, Senhor. De desprezar a divina semente que o Senhor colocou em nós. Em nome de Jesus. A guerra da sua cidade que estão sendo perdidas, profetizas. Porque vocês não estão profetizando que Deus mandou vocês profetizar. E o que eles perderiam, o rei perderia aquela batalha. Se não fosse uma mulher que foi consultada pelo sacerdote para profetizar. Se Débora não tivesse profetizado e ido para a batalha, Israel teria perdido aquela guerra. Há guerras que são das mulheres, sim. Há guerras onde Deus quer um compromisso maior da nossa parte. Nós não podemos deixar a semente cair na beira do caminho, os demônios roubar a semente. Nós precisamos compreender o nosso papel nessa guerra, irmãs. Nós não podemos abandonar a batalha agora. Agora não é hora de abandonar essa batalha. É hora de pegar a espada, de pegar a lança, de pegar o escudo, pegar o capacete, pegar a coraça da justiça, pegar o evangelho da paz e batalharmos como nunca batalhamos, irmãs. Não é hora de deixar a semente cair na beira do caminho e ficar olhando como se nada tivesse acontecendo ao nosso redor. Milhares e milhares estão sendo perdidos no suicídio, no islamismo, no hinduísmo, no budismo, na depressão, no câncer, nos divórcios, nos adultérios. Deus, em nome de Jesus,
Você pode começar uma escola. Você pode começar um reforço escolar na sua casa. Não precisa de salão. Você pode começar na sua casa, na sua sala, um reforço escolar. Você pode ser babá de uma criança só para salvar uma criança. Você pode começar um berçário na sua casa só para salvar crianças, mesmo que você não precise de dinheiro. Escuta o que eu estou te dizendo, que Deus está mandando dizer. Você pode começar um berçário na sua casa só para salvar as crianças. Mesmo sem precisar de dinheiro, cobrando alguma mensalidade das mães. Comece o berçário. Oh, Jesus. Chega de indiferença. Chega de rebeldia ao sofrimento alheio. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não nos deixa mais, Senhor, perder as promessas. Não nos deixa mais perder as vidas que estão caindo na beira da estrada na nossa frente. Não deixa perder, Jesus, as orações que o Senhor quer que nós façamos. E nós estamos deixando essas orações caírem à beira da estrada. Senhor, onde está o ministério de intercessão das mulheres? Onde estão as mulheres piedosas? As mulheres piedosas que estariam orando, Senhor. As mulheres piedosas que fazem caridade. As mulheres piedosas que ajudam o pobre. As mulheres piedosas que ajudam a obra missionária. As mulheres piedosas que fazem roupa, que costuram roupa, Jesus. As mulheres piedosas, onde estão as mulheres castas, piedosas, discretas, que não estão preocupadas com o aparato do cabelo, com o aparato da roupa, mas estão vestidas com o espírito manso e tranquilo. Onde estão essas mulheres piedosas, Pai? Onde elas estão, Pai? Onde elas estão? Ó Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Deus está te curando, te libertando nessa tarde, para te dar mais uma chance, minha irmã, e para mim também. Para nós olharmos firmemente para o prêmio da soberana vocação, olharmos firmemente para o consumador da nossa fé, olharmos firmemente para Jesus Cristo e irmos em direção a Ele. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor continue falando com você. Glória a Deus. Um beijo para vocês. Até breve. Em dezembro, eu vou estar no Brasil. Em janeiro, vamos estar visitando todas as igrejas. Se Deus quiser.